Será que um dos jogadores mais polêmicos da atualidade, chamado de ASPX, realmente trapaceou, ou seja, cheatou na WCG 2009? Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal da América Latina. Hoje é um vídeo especial atendendo aqui um pedido que vocês fizeram muito especialmente aqui no YouTube, desde que eu comecei o canal, na verdade, né? Aqui nos comentários vocês sempre deixaram a indicação desse vídeo e no meu Instagram. E caso você não saiba, meu Instagram quer ali acompanhar o que eu estudo e quer também me pedir ali dicas de vídeo, né? É só me seguir lá, @metaforando.vitor, ok? Sem mais delongas, nós vamos falar hoje sobre o caso ASPX, o famoso jogador de CS que é tido aí por muitos como um cheater, né? Uma pessoa que trapaceia. Se você não conhece o caso, vamos dar uma olhada. Esse é um caso muito polêmico, especialmente ali na esfera do mundo gamer, ali do jogo Counter-Strike, jogo de CS que você deve ter jogado em lan houses com seus amigos quando você era mais novo. E existe um jogador, né, que ele meio que virou uma lenda ali, um mito, como se ele tivesse trapaceado num dos campeonatos mais importantes de Counter-Strike. Vamos dar uma olhada nesse caso então. Nossa história começa então com o campeonato WCG em 2009, conhecido como World Cyber Games 2009, ou o campeonato ali mundial de 2009. Ia rolar então uma competição qualificatória para esse mundial de Counter-Strike 1.6 e ela ia acontecer aqui no Brasil, lá em São Paulo. Para essa fase de qualificatória aí, vários times participaram, times muito conhecidos, tinham vários jogadores habilidosos entre eles, que era basicamente um grupo de amigos que se juntou para participar do campeonato, conhecido como Eco Cobra. Por incrível que pareça, esse time, o Eco Cobra, se classificou muito bem, apesar de ser um time só de amigos, né? Só a galera. O fato desse Eco Cobra ter se classificado já chamou muito a atenção da galera. O pessoal estranhou um time de novatos, né? De pessoas que não eram pro players, se classificando e se destacando. Isso já chamou a atenção de muita gente. E em específico, um jogador do time Eco Cobra, chamado ali, né, pelo nickname de ASPX. A ASPX era um jogador ali fantástico, ele fazia várias jogadas até mesmo que muitas pessoas não conseguiam explicar, e isso começou a ficar estranho. As pessoas começaram a suspeitar que esse jogador, esse ASPX, mesmo ali no campeonato ao vivo, com várias pessoas olhando, estivesse trapaceando, estivesse fazendo um cheat. A Eco Cobra não chegou a ganhar ali a qualificatória, mas acabou perdendo apenas para o campeão do campeonato ali, certo? E aquilo gerou uma dúvida, como que esse time de amadores perdeu ali com uma diferença pequena do time campeão? Esse jogador ASPX, então, teve suas jogadas revisadas por vários jogadores profissionais da época e jogadores não profissionais, e a vasta maioria deles entrou ali no mesmo consentimento de que a ASPX tinha trapaceado, ele era um cheater. A ASPX então foi acusado, né? Vídeo ali, um famoso vídeo incriminando ele, mostrando como teria sido o cheater que ele usou ali, um wall hack, no qual ele conseguia ver os jogadores através da parede e saber a posição deles, foi compartilhado na internet e várias pessoas ali culparam a ASPX, certo? É importante dizer, ninguém viu ele cheatando, foram análises de jogadores profissionais que levaram a essa conclusão de que de fato a ASPX trapaceou. Na época ele chegou a ser banido, inclusive, de poder participar do WCG, se não me engano, por cerca de 6 anos ele ficou ali banido, e após esse vídeo incriminatório, em determinado momento, ali em algum evento ali da cultura geek, né, cultura pop, a ASPX então é confrontado sobre um grupo de pessoas com o seu vídeo. As pessoas ali mostram um vídeo feito nas jogadas dele, mostrando como ele teria feito usando hack. É um vídeo bem técnico, né? Eles mostram como seria a visão do monitor do ASPX se ele estivesse utilizando ali um hack, se ele estivesse cheating. A ASPX então assistiu esse vídeo e basicamente as reações dele nesse momento são aquilo que nós iremos analisar hoje. Lembrando que essa é apenas uma análise, certo? Uma tentativa ali, um estudo de linguagem corporal e não uma acusação. Dito isso, vamos dar uma olhada no vídeo. Investigando HBCG. o SPX. Ele não sai daqui enquanto não confessar, velho? Vamos lá, SPX, tá hora de falar. Veja seu próprio vídeo, cara. Se eu não já citasse os câmeras, você já achasse os câmeras do outro lado? E eu não ia. Explica. Explica, senão você não volta pra casa hoje. Já não vou voltar. Alô? O cara cortou a parte que eu olhei do outro lado lá, mas tudo bem. Eu sempre faço isso, velho. Mato o cara varando e vou dar esse meio. Desde que eu jogo CS. E aí, mano, Mordox?
Quer mais uma? Parabéns. Opa! Fugiu sem desligar. Fugiu. E aí, a neura, cadê? Fugiu. Isso mostra que cheatou ou não cheatou? Ok, tem alguns pontos bem interessantes, vamos pegar o primeiro deles. A SPX primeiro apresenta uma pausa longa ao ser questionado. Percebam que demora um pouco para ele responder, mesmo ele já tendo engolido o refrigerante, ainda tem uma pausa antes dele dar a sua resposta. Ele não sai daqui enquanto Não confessar, velho? Vamos lá, SPX. Nesse meio tempo a gente vê então uma contração no AU20 em intensidade C, músculos risórios, configurando uma microexpressão de medo. O SPX, ele não sai daqui enquanto Não confessar, velho? Vamos lá, SPX, tá hora de falar. Essa resposta dele pode ser vista como um S2, uma deflexão. Ele fala, confessar o quê? Quando você responde uma pergunta com outra pergunta, você está invertendo o holofote. Ah, eu tenho que responder agora. Geralmente o mentiroso nessa hora ficaria em choque. Putz, o que eu vou falar? É mais fácil, então, voltar o holofote para a pessoa que está interrogando. Tira o holofote de mim e coloca em você. Ah, eu vou... confessar o quê? Fala aí. Vamos lá, SPX, tá hora de falar. Veja seu próprio vídeo. P6 e B1. Engolida em seco. Engolir em seco, né? Esses processos de umedecer o lábio, né? O swallow, né? Engolir pode ocorrer por conta da emoção medo, que fabrica alguns hormônios, como por exemplo noradrenalina, epinefrina, que causam alterações em todo o nosso sistema digestório, gerando ali uma baixa ativação dos movimentos ali de digestão, que basicamente acabam ressecando aqui a nossa garganta e exibindo uma maior necessidade da gente ficar toda hora lubrificando. São hormônios que podem ocorrer ali também na emoção de medo. Okay? Braço cruzado mais afastamento corporal, o que pode ser visto nesse momento, né, nesse contexto de sinais, como um comportamento de fechamento emocional. E geralmente em linguagem corporal, se afastar pode ser visto até como uma fuga corporal. Tenha em vista aquele vídeo da famosa senhora que vai se afastando um pouquinho de pouquinho até ela fugir de vez. Você não já citasse de câmera, você já citasse de câmera do outro lado? Ele não explica de forma direta, não, eu não cheatei, né? Eu não fiz isso, eu joguei normal. A galera pergunta, explica, e ele não explica de forma direta. Isso pode ser visto como um C1, dificuldade de mensagem direta ou afastamento verbal. Basicamente, o mentiroso ele tem uma dificuldade em encaixar a fala dele junto com a mentira. Se uma pessoa matou ou roubou, ela não vai falar eu não roubei. Ela tem medo de se complicar no meio da frase, né? Eu posso dar sinais que podem me entregar ou eu falar a palavra eu, né? Falar meu nome junto com a palavra roubei na mesma frase, pode acabar soando incriminador. Não quero essa associação. Então eles tendem a dar ali afastamentos, né? O cara, olha, a situação não ocorreu tal qual, essa forma, ou eles questionam, né? Você quer que eu fale o quê? Você tá me acusando? Você acha que eu sou ladrão? Então, é isso mesmo? Você acha que eu matei, eu roubei? É isso? Mas eles não fazem a afirmação de forma direta. Não, eu não matei, eu não roubei, ou eu não cheatei. E é exatamente isso. O ASPX evita muito responder de forma direta. Tanto é que ele não faz isso o vídeo inteiro. Você não já citasse de câmera, você já citasse de câmera do outro lado? Outra microexpressão de medo, também caracterizada pelo AU20B. Ia ou não ia? Explica. Explica, senão você não volta pra casa hoje. Aqui então ele insiste na pergunta em vez de reforçar com uma resposta direta, né? Ah, eu não fiz isso, não sei o que, eu não cheatei. Ele também apresenta tensão bilateral nos ombros. Você não já citasse de câmera, você já citasse de câmera do outro lado? Aqui nesse momento nós temos um potencial C4, que é considerado um ato falho. Essa fala aqui, essa frase do SPX foi por muito tempo um meme, inclusive. Você acha que você do outro lado? Não ia? Bom, como a gente tem um contexto aqui, como vocês vão ver daqui a pouco, onde mais sinais ocorrem, nós temos um comportamento emocional predominante de medo, nós temos uma fuga ao final, ele não responde de forma direta, ainda vai fugir de responder no final desse vídeo, nós podemos, por meio desse contexto de sinais, nesse caso, considerar essa fala do SPX como um potencial ato falho e desmistificar de vez o que é que ele falou. Claro que segundo a minha ótica aqui, baseando-se na análise de linguagem corporal pelo protocolo SCANS. Então, na minha opinião, ele teria dito algo como: se eu não tivesse cheatado, você acha que eu não ia mirar? Aí ele para se corrigir. Se eu tivesse cheatado, você acha que eu não ia mirar do outro lado? E o que é um ato falho? Basicamente, um ato falho é quando a gente deixa vazar uma informação que nós julgamos ou acreditamos ser real ou verdadeira. Tem vários exemplos aqui no canal, não vou citar aqui nominalmente. Você pode pesquisar aí ato falho, metaforando, você vai encontrar vários exemplos, alguns deles até mesmo políticos. Basicamente, o cérebro passa por um processo ali de metaconsciência, que é prestar atenção na atenção, ok? O cérebro supervisiona aqui o que está sendo pensado e você tem aquela coisa, eu não posso falar determinada palavra, eu só não posso falar a palavra tal. E por tanto de excesso ali de demanda cognitiva que o cérebro tem
em prestar atenção naquilo, em lidar com os sinais corporais, em fazer uma história mentirosa ficar conivente, durante a dissimulação ou no momento de tensão, você vai acabar falando aquela palavra. Eu não posso falar bunda, eu não posso falar a palavra bunda, eu não posso falar bunda. Putz, eu tô enganando bem, minha linguagem corporal tá ok, o cara tá acreditando, é aqui que eu não posso falar mesmo. Então, bunda, basicamente isso que acontece. Por isso que eu acho que ele pode ter falado se eu não tivesse cheatado, que seria ali uma forma de assumir, né? Você acha que eu ia jogar bem assim se eu não tivesse cheatado? Se eu tivesse cheatado, você acha que eu não ia me dar resultado? Ok? Lembrando que isso aqui é uma análise e um estudo de linguagem corporal. Beleza? Vamos seguir então. Bom, apesar desse C4, que muitas vezes é um sinal fatídico para encerrar a análise, nós ainda conseguimos observar isso aqui. S2, né? Porque afinal de contas, isso que ele fala é uma pergunta, então ele está respondendo uma pergunta com outra pergunta, né? Não ia? Você acha que o número era do outro lado? Não ia? Não ia não? Ia, não ia? Então ele não responde de forma direta. Novamente, insiste numa pergunta. Tensão bilateral nos ombros, certo? Ficar tensionado ali, o famoso turtle effect, não é algo sincrônico com o gesto de avançar de cabeça, e muito menos com uma afirmação, né? Se eu quero passar uma ideia, se eu estou afirmando algo, a tendência é meu corpo se movimentar para frente, um movimento único, e não uma tensão nos ombros enquanto eu apenas movo a cabeça para frente. B3, gesto pacificador repentino no pescoço. O pescoço por si só, gente, é uma região muito frágil. Então, geralmente, até pela associação que a gente tem aqui com a nossa carótida, se massagear, começar a coçar o pescoço em um conjunto de sinais corporais e com um contexto dado aí apropriado, pode significar um forte desequilíbrio emocional. Eu estou me sentindo totalmente vulnerável naquele momento e aqui eu toco então a minha região vital, uma das minhas regiões vitais. Aqui a gente tem então uma piada que ele faz, né? Geralmente as piadas podem ser vistas ali como manobras evasivas verbais, S2, elas tendem a ser utilizadas para quebrar a linha de raciocínio lógico. Se uma pessoa está te acusando, ela está fazendo isso de forma lógica e racional, e você tirar ela do racional é uma boa estratégia. Se ela ficar com o pensamento emocional, ela pode até acabar achando que você está falando a verdade. Então uma forma de mentir muito bem é colocar uma piada no meio da conversa. Eu já não vou voltar para casa mesmo. Aqui também ele exibe um umedecimento labial constante, especificamente nesse momento, o que pode indicar que houve ali um pico de ansiedade nesse momento também. É importante você reparar ali que o SPX não apresenta ali raiva na face dele. E geralmente é a microexpressão de raiva, conforme os estudos ali em Telling Lies do próprio Ekman, ou até mesmo os estudos ali da Pamela Marr em Lie Spotting, mostram raiva, geralmente é uma emoção associada à falsa acusação. Se você me acusa de algo e eu sei que eu não fiz, a tendência é que eu expresse raiva no comportamento, no jeito de falar, na expressão, não medo ou muito menos um comportamento travado e acanhado. Mas lembrando, a gente pode falar isso apenas por esse contexto e não generalizar. Eu sempre faço isso, velho. Mato o cara varando e vou dar esse meio. S1 e V1, quebra do fluxo verbal. Ele começa falando num fluxo, eu sempre fiz isso, blá 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 blá, do nada ele pausa. Eu sempre faço isso, velho. Mato o cara varando e vou dar esse meio. Desde que eu jogo CS. E aí ele fala, desde que eu comecei a jogar CS. Alterações no fluxo verbal podem significar uma tentativa de manipulação do roteiro. Quando o mentiroso está pensando nas ideias, é comum ele falar muito rápido ou muito devagar, e depois de determinado momento, ele alterar esse fluxo porque ele lembrou de uma informação ou ele está complementando algo. Não, eu não fiz nada disso, não, eu não roubei não, porque eu não gosto dessa coisa. E eu também estava na escola aquele dia. Então essa alteração no fluxo verbal é outra tendência que pode ocorrer ali também, e nesse caso é mais um gesto incongruente do ASPX. Nesse momento também ele apresenta uma queda no volume vocal, no finalzinho da frase, né? Parece que ele perde até a força falando, né? Quando eu jogava CS. Desde que eu jogo CS. Ele começa a frase com uma potência e termina a frase com menos potência em volume vocal. Conforme isso é mostrado ali em Lie Spotting na Pamela Marr, geralmente, quando a gente tende a falar algo que a gente não concorda, a gente não acredita, ou que a gente está mentindo, né, que a gente discorda, tem certeza, a gente não tem tanta certeza, uma tendência é falar mais baixo, porque a gente entende que se a gente falar uma mentira em alto e bom tom, ela pode ser suspeitada e até mesmo a gente pode ser desmascarado. Por exemplo, quando o professor pergunta algo que você não sabe, né, capital, quem descobriu o Brasil? Né, você está lá na escolinha, você... Pedro Álvares Cabral? É uma tendência, então, falar mais baixo também. Eu sempre faço isso, velho. Mato o cara varando e vou dar esse meio. Nesse momento também nós temos outra microexpressão de medo, a U20B. Desde que eu jogo CS. Novamente, umedecimento labial momentâneo. E por último, mas não menos importante, a SPX não dá um veredito final. Ele simplesmente vai embora sem dar um parecer. Muito menos sem fazer uma negação direta. Não, eu não fiz isso, eu não cheatei. Adiós. Não, ele não faz isso, ele apenas vai embora. Ele não dá o laudo dele, ele não dá o veredito. Pedro! Que razão? Parabéns. Opa! Fugiu sem desligar. Fugiu. E aí, a neura, cadê? Fugiu. Isso mostra que
Cheatou ou não cheatou? Em suma, ele não se defende. Ele poderia estar falando a verdade apesar disso tudo? Poderia. Porém, no contexto específico que nós temos aqui, com vários sinais de linguagem corporal, essa fuga, né, o que a gente pode chamar de fuga corporal, fisicamente ele saiu do lugar, pode ser vista como um ponto fortíssimo e incongruente, e muito parecido com aquela senhora, né, do meme, que inclusive estava mentindo descaradamente. Bom, a conclusão que a gente tem então é que nesse momento o SPX, ao ser confrontado com uma evidência, mostra vários sinais de linguagem corporal incongruentes, potencialmente um ato falho, dizendo se eu não tivesse cheatado, e uma fuga corporal, que pode ser vista ali como uma falta de resposta, uma falta de negativa direta, ok? Bom pessoal, se você gostou desse vídeo, já clica aqui em gostei, ok? Que me ajuda pra caramba a produzir mais vídeos como esse. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, ok? E deixa aqui nos comentários o seu pedido de próximo vídeo. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!